Ora, muito bom dia. Agradeço, como é óbvio, ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados o prazer de aqui estar convosco e tentar compartilhar convosco algumas das experiências que tenho tido ao longo dos anos. Já há longos anos que tenho vários processos de insolvência e processos de revitalização espalhados pelo país e, portanto, dá-me uma ótica, se calhar, um bocadinho diferente de alguns de nós que nos focamos em áreas mais específicas. Então, temos formas muito diversas de abordar os processos de insolvência e os de revitalização também ao longo do país. Mas eu tentei focar, até porque o tempo é curto, e eu, como percebi que seria o último da manhã, o tempo é particularmente curto, e então encurtei ao máximo e vou abordar apenas alguns aspectos que me parecem importantes. Por um lado, das alterações legislativas de 2017, no que diz respeito à liquidação, e que são poucas, adiante desde já, precisamente por causa disso, ou não, é que escolhi precisamente essa abordagem, e por outro, alguns dos pontos que fazem com que o processo de insolvência seja tão moroso. É isso mesmo, moroso. Relativamente a esta questão, eu vou apenas focar uma questão. Do ponto de vista genérico, irei apenas falar num ponto. Todos nós sabemos que é um processo de execução universal. Esta execução universal, como é óbvio, já foi aqui bem comentado, efetivamente, dá características completamente diferentes ao processo de insolvência que uma execução individual, chamemos-lhe assim, para um bem, um agente de execução. Aqui temos uma massa, e muitas vezes, quando se diz massa, é verdadeiramente uma massa muito extensa, não só de credores, como a massa insolvente que é necessário regularizar, e tal como também já foi aqui referido. Ora, não sendo possível a recuperação do devedor, avançamos então para a liquidação. Então, este segundo objetivo do Código de Insolvência e Recuperação de Empresa faz com que este seja um dos momentos essenciais do processo. Ora, nesta medida, o património do devedor fica todo, ou quase todo, à disposição dos credores para ser liquidado. Esta liquidação, efetivamente, tem algumas particularidades. Depende, obviamente, da existência de uma decisão judicial transitada em julgado, que tenha declarado a insolvência, obviamente, e, por um lado, uma apreciação da insuscetibilidade da recuperação económica do devedor. Estes são os pontos essenciais. Por um lado, será feita pela própria Assembleia, que verifica que não existem condições de recuperação, ou, em casos excepcionais, por uma certa presunção por parte do juiz, quando considera que não é necessário a realização da Assembleia e não haja qualquer tipo de credor que queira, efetivamente, avançar com ela. Ora, neste ponto, em que prazo é que deverá decorrer? É das questões que mais me colocam quando um trabalhador chega ao escritório e pergunta: vamos avançar, vamos fazer reclamação, e quanto tempo mais ou menos demora? A fase declarativa é muito rápida. A fase executiva não tem fim. Este é um dos problemas graves que nós temos e que, quando vamos abordar uma questão como esta, a um trabalhador ou a qualquer fornecedor de materiais, por exemplo, e eu trabalho com vários fornecedores de materiais há muitos anos, e eles já sabem, não tem fim. Relativamente a esta questão do prazo, por exemplo, eu dou apenas um título de exemplo. Há um processo que já dura há 14 anos no Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia. E nestes 14 anos já estamos na habilitação do neto do credor original. A massa tem dinheiro, mas já vamos no neto. O senhor estava muito perto da reforma, acabou por falecer. O filho acabou por falecer, já vamos nos dois netos. Portanto, isto é assustador. Quando nós tentamos explicar isto a alguém, é assim, mas eu sei, eles venderam o imóvel, certo? Quando? Não sei. Porque tem, efetivamente, uma série de entropias, uma série de problemas associados não só à fase da liquidação, mas também na fase da liquidação. Mas há uma série de mecanismos que emperram completamente e que têm estas consequências que também o Dr. Jorge Calveiro referiu até em termos de balanços nos bancos. Ora, estas alterações legislativas de 2017 vieram alterar aqui alguma coisa?
muito superficialmente. Por um lado, tivemos 3 novidades, digamos assim, que se possam identificar. Uma delas é quase que indireta. Digamos que é, por um lado, a limitação da possibilidade de resolução em benefício da massa quanto a alguns bens, e pela negativa até, em relação a alguns bens que tenham sido já objeto de algum negócio, em sede de um PER ou de um PEAP, mas faz sentido. É uma questão de segurança jurídica. Estes bens, obviamente, não poderão vir a integrar a massa insolvente mais tarde, porque já foram objeto de medidas decididas no âmbito de processo. E faz todo o sentido a clarificação deste ponto. Portanto, esta é pela negativa, digamos assim. Em relação a um outro ponto e já foi aqui mencionado, é a questão da publicidade da massa insolvente. Parece-me a mim que este dever que agora passa a impender sobre o administrador de insolvência de publicitar a composição da massa insolvente é particularmente feliz. Feliz porquê? Porque permite precisamente a que nós consigamos fazer uma prognose mais ou menos larga e relativamente aos bens que estão ali, ao eventual valor que possa vir a ser arrecadado e termos já, conjugado com outros elementos do processo, já podermos dar uma melhor ideia relativamente ao que se passa naquele processo. Algum desconhecimento de muitos dos factos, muitos dos elementos apurados, é porque o sistema está montado assim, ou estava montado assim, digamos assim. Este desconhecimento leva a que nós também não consigamos dar uma resposta cabal a quem nos procura, a quem nos questiona em relação ao processo e em relação à forma como o processo vai decorrer e quanto tempo levará. Um terceiro ponto é a questão da venda preferencial dos bens em leilão eletrónico. E eu confesso que fiquei extraordinariamente agradado com esta medida. Fiquei extraordinariamente agradado com esta medida, designadamente porque eu confesso que a massa insolvente estar a pagar comissões de 10% a leiloeiras me incomoda um bocadinho. Tendo em conta, às vezes, as enormes dificuldades com que muitos dos credores chegam àquele processo em situações, às vezes, dramáticas, e 10%. Custa-me. Talvez esta ferramenta venha melhorar algumas dessas questões. Espero bem que sim. Bem sei que muitas vezes o recurso às leiloeiras não é, digamos assim, algo que seja com contornos menos claros. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, de facto, e às vezes justifica-se perfeitamente. Agora, penso que o abrir os horizontes, o ver novas soluções com vista a que possa ser recuperado um valor superior para a massa insolvente, acho extraordinariamente importante todas as medidas que venham nesse. Legislador ou a ou não há como não se tenha apercebido desta situação e que não tenha ainda tomado uma medida clara, no sentido de definir regras absolutamente claras para o que fazer nestas situações. Eu sugiro este artigo, que me parece particularmente feliz,
e que, no fundo, vai ao encontro da jurisprudência, da melhor jurisprudência, que me parece que levará a que seja, em que haja a opção da apreensão da totalidade dos bens do casal e depois a separação de meações em processo de inventário. Mas aí entroncamos noutro problema, os processos de inventário. E aí, então, o problema ainda é mais dramático. Porque estamos num processo demorado e vamos para um processo demorado. Portanto, ou seja, não temos solução. E isto vai fazer com que a liquidação se arraste, e se arraste, e se arraste. Às vezes, situações socialmente dramáticas, verdadeiramente dramáticas. Ora bem, uma outra questão que me parece que precisava de ser clarificada, apesar de que a lei até é clara, digo eu, que é a necessidade de suspensão imediata das execuções cujos produtos das penhoras ainda não tenham sido entregues aos exequentes das ações executivas. Teria que ficar claro de uma vez por todas que quando os senhores agentes de execução ainda não entregaram as quantias penhoradas ao exequente, têm que as entregar à massa insolvente. Ponto. E isto tem que ser definido de uma forma absolutamente clara. Porque senão, não quero dizer que haja habilidades, mas há situações às vezes um bocadinho que custam a perceber. Porque apenas um dos credores sairá claramente beneficiado. Porque às vezes é o único bem que se apanha. Há alguma quantia, um valor a receber de um cliente e que se conseguiu ali, por sorte, desviar, chamemos-lhe assim. Ora, esta necessidade de clarificação deste ponto parece-me também fundamental. E sancionamento em caso de incumprimento. Parece-me a mim. Uma outra questão que me parece que possa ser referida é a possibilidade de dispensa de liquidação de bens fora do estrito âmbito do 161. E porquê? Às vezes há bens que não se conseguem vender. Por muito estranho que pareça, há certos bens que vão emperrar o final da liquidação. E não se consegue, efetivamente, ou porque os valores pelos quais irão ou poderão ser vendidos não compensam sequer os custos que se terá com essa venda, ou porque, efetivamente, há outras razões processuais que levam a isso. Esta questão parece-me que o âmbito do 171 poderia ter ali uma cláusula de salvaguarda que abrisse um bocadinho este mecanismo a que certas situações, obviamente justificadas, obviamente fundamentadas, permitissem a dispensa de liquidação. Lembrei-me agora só de mais um ponto. E, precisamente, indo ao encontro daquilo que disse o Dr. Jorge Calvé, é a questão da incompatibilidade, ou das incompatibilidades, ou as incongruências, chamemos-lhe assim, entre a legislação laboral e a legislação insolvencial. É uma dor de cabeça, às vezes, porque depois não há um mecanismo comum. Não há formas de articular estas duas legislações que não seja, e vão-me desculpar a coloquialidade da linguagem, martelando uma delas. E muitas vezes temos situações, e eu já me apercebi disso no âmbito de um PER, um dos bons PERs em que tive a oportunidade de participar, às vezes das próprias dificuldades de como fazer aqueles despedimentos, como gerir todas aquelas situações. É uma dor de cabeça. Precisava de regras claras. Portanto, outro dos fatores de entropia da parte do legislador parece-me também este. Ora, eu vou falar dos senhores administradores de insolvência, não vou dizer que fazem parte das entropias do sistema. Eu vou falar dos senhores administradores de insolvência. Mas vou só dizer algumas coisas, digamos assim. Portanto, diz-nos aqui a Lei 22 de 2013, que é a pessoa incumbida da fiscalização e da orientação dos atos integrantes do processo especial de revitalização, bem como da gestão ou liquidação da massa insolvente. Portanto, cabe inequivocamente aos senhores administradores de insolvência esta fase da liquidação. Ora, felizmente, desde maio de 2017, portanto, um bocadinho antes daquela legislação que alterou o CIR, foi alterado também aqui o Estatuto dos Administradores Judiciais e foram introduzidas estas duas possibilidades que me parecem particularmente felizes, que é o acesso ao registro informático das execuções e a consulta das bases de dados da administração tributária, segurança social, conservatórias, etc.
é que todas estas situações eram também, e eu reconheço isso, enormes dores de cabeça para os senhores administradores de insolvência. Não era raro os serviços de finanças dizerem sigilo fiscal. Mas eu tenho... Pois tenho. Mas sigilo fiscal. E pura e simplesmente não diziam mais nada. Ora, isto tornava quase que impossível a feitura do inventário, a feitura de uma série de atos essenciais para que depois possa ser feita a posteriori a respectiva liquidação. E vamos ver como é que depois na prática os serviços de finanças vão encarar. Os serviços de finanças são efetivamente outro dos grandes obstáculos à liquidação, diga-se de passagem, inequivocamente. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida, com uma série de pequenos comportamentos, de pequenas pedras na engrenagem que colocam voluntariamente ou involuntariamente, às vezes até por falta de formação e conhecimento da legislação, mas outras vezes eu não digo que não seja mesmo, desculpem a expressão, uma pedra ali mesmo para fazer escorregar alguém. Ora, mas em relação aos senhores administradores de insolvência, tenho apenas algumas notazinhas. Às vezes, parece-me que precisariam de uma maior e melhor formação jurídica ou económica. Não é em todos os casos. Há extraordinários administradores de insolvência. Tenho o prazer de ter trabalhado com vários. Alguns dos presentes incluídos. Mas, de facto, temos algumas situações menos felizes. Temos algumas situações em que, de facto, ou por inexperiência, ou por falta de formação, ou por falta de conhecimento, praticam-se ali alguns atos falhados, sabemos assim, ou então não se praticam esses atos, que é pior ainda. Como, por exemplo, eu tenho uma insolvência que tinha apenas um bem imóvel, era uma sociedade, tinha apenas um bem imóvel, e eu andei 4 anos para que o senhor administrador de insolvência processasse a venda daquele imóvel. Eu cheguei a apresentar 4 interessados diferentes no imóvel. A vivenda estava-se a degradar dia a dia. Era apenas uma vivenda com piscina, era impecável quando começou, era um desastre quando acabou. Porque foi objeto de roubo, de vandalismo, etc. Portanto, há situações que são verdadeiramente dramáticas. Às vezes também me parece que não é só uma questão de inexperiência ou de falta de conhecimento, é também uma questão de meios. Nem todos dispõem de todos os meios que lhes permita fazer uma atuação mais, digamos assim, mais suave, mais regular. Se calhar porque têm outras atividades e acabam por repartir ali o seu tempo ali, de uma forma que faz prejudicar de uma forma indireta o cumprimento dos seus deveres. Outra questão é o cumprimento de dever de informação. Eu, enquanto mandatário, isto é algo que me toca extraordinariamente de perto. Eu vou compartilhar convosco uma questão. O único administrador de insolvência que cumpria rigorosamente este dever de informação a cada 3 meses, infelizmente, foi objeto de um processo de crime. Mas era o único que efetivamente cumpria rigorosamente e escrupulosamente os 3 meses. E os relatórios detalhadíssimos. Pronto. Enfim. Mas pronto. Não foi feliz noutras áreas da sua vida. Mas enfim. De qualquer forma, este dever para nós, enquanto mandatários, para conseguirmos dar o eco do que se vai passando no processo aos nossos constituintes e, por outro lado, para nós próprios nos mantermos também alerta para com o processo. Nós já lá iremos a esse ponto. Nesta questão, parece-me a mim fundamental que haja o cumprimento deste dever. Ora, dos tribunais, temos aqui várias questões. Desde logo a falta de recursos do sistema judiciário para esta área. Por um lado, nos juízos de comércio, atento a enorme sobrecarga de volume e enorme sobrecarga em processos específicos. Há certos processos que são assustadores. No juízo de comércio de Lisboa, eu tenho, há vários funcionários que eu já conheço há vários anos, um deles já está num estado perfeitamente zen.
Ou seja, ele diz, Sr. Doutor, não tem problema nenhum, é o processo. Olha, vai ter que me dizer, mais ou menos, olha, isso deve estar mais ou menos a meio daquela coluna. Porque a coluna é o processo. A coluna é o processo. Portanto, volte cá amanhã. Isto com sorte. Portanto, nós temos situações como estas. Obviamente, não há funcionário que tenha capacidade, não há um conjunto de funcionários, por muito esforçados que sejam, e muitos deles são, não têm capacidade para dar conta de muitas destas questões. Faltavam mais funcionários, mais ou menos imateriais. Por outro lado, em alguns juízes não especializados, há, por um lado, a falta de recursos e, por outro, falta de formação específica nesta matéria. O que também faz com que seja difícil, às vezes, o processamento, quer seja para nós, mandatários, quer seja para os senhores administradores de insolvência. Falta aqui algo mais. Ora, tudo isto gera arrastamento de processos. O Dr. António Jaime, que me desculpe, mas havia dados mais atualizados do que aqueles que ele nos trouxe aqui. Designadamente, havia dados já do boletim de janeiro de 2018 e que fazem com que, na fase declarativa, aquela fase inicial, o prazo seja de 2 meses, mas depois, até ao visto em correição, a média de 47 meses. A média. Porque já vos falei daquele processo que tem pelo menos 16 aninhos. Já não tarda nada, vai para a universidade. Neste caso, é efetivamente chocante a forma como se arrastam os processos. Isto leva também a um dos últimos fatores de entropia de que eu gostava de falar, que é os próprios credores e os respectivos mandatários. Nós próprios fazemos parte do problema. E fazemos porquê? Por um lado, por uma questão de desinteresse. Ora, nós, a partir do momento que a fase declarativa está determinada, começamos a desvanecer-nos, a desaparecer no horizonte. E começamos a perder um bocadinho o contacto com o processo. Ora, por um lado, perdemos o contacto com o processo pelas falhas do próprio acesso aos sítios. Às vezes, até para aceder ao próprio sítio, apresentamos um subestabelecimento, apresentamos uma procuração, é uma dor de cabeça, em certos juízos. Não conseguimos, às vezes demoramos meses, às vezes há colegas que chegam a demorar 1 ano e vão à secretaria ao seu funcionário. Desculpa, não se importa só de associar, é que senão não consigo aceder. E tem que ser através daquele método tão português que é o chora, não é? A gente chega lá e chora. Agora, nesse aspecto, esta falta de conhecimento é também ela um enorme problema para os processos. Porque nós não conseguimos ser ativos. Nem temos, se calhar, não estamos vocacionados para esta fase do processo. Não estamos vocacionados para este momento do processo. Se calhar por culpa própria. Mas se calhar se fizéssemos um acompanhamento mais próximo, mais ativo, mais atento, se calhar poderia ser um fator de aceleração do processo. Agora, o que é que nos leva a isso? Muitas vezes é a baixíssima taxa de recuperação, e já foi aqui falada. A recuperação de créditos, nesta altura, também dados de janeiro, do último relatório de janeiro, é de 9,1. Ora, 90,9 não é recuperado. Ora, nós vamos manter-nos ali tão ativos e vigilantes quando em cada 100 euros vão receber 9? 9 euros. Portanto, obviamente que isto leva também a esta... Mas também, se nos continuamos a desinteressar, também estamos a contribuir para que a estatística também não mude. Enfim, é algo que nós temos que trabalhar. Por outro lado, esta colaboração, por um lado, com os administradores de insolvência e com as comissões de credores, parece-me a mim fundamental. Mesmo nós, quando estamos inseridos nas comissões de credores, temos que ter uma postura ativa. E isso é que muitas vezes não acontece também. E esse também é um fator que faz atrasar. Somos notificados na qualidade de membros das comissões de credores. Não é? E isso muitas vezes faz com que haja ali uma enorme dificuldade também na própria movimentação do processo. E que leva a soluções mais originais e criativas, chamemos assim, porque a Comissão não responde, tem que se arranjar uma outra solução. Espero não vos ter amassado muito, não vos quero roubar mais nada na hora do almoço, vou concluir com 4 pontinhos muito curtos. As alterações são positivas, mas são curtas. A celeridade continuará a ser a mesma.
embora com algumas melhorias, penso eu. O problema é que os atores do sistema continuarão a manifestar os mesmos problemas que até agora. Resta-me agradecer a vossa paciência, até porque estão a prescindir de um bocadinho do vosso almoço. Muito obrigado.